Olá, família Feal. Estou aqui para repercutir uma decisão judicial recente que saiu determinando a prisão dos autores do atropelamento do filho da atriz Cissa Guimarães, o Rafael Mascarenhas. Após 13 anos do fato, só agora a justiça determina a prisão dos autores. E como é que fica, né, pessoal, nosso sentimento de injustiça perante as leis humanas? Vocês sabem que no Livro dos Espíritos, o Kardec estudando a respeito desse tema, os espíritos explicam assim para o Kardec que o nascimento e o desencarne, esses esses acontecimentos escapam ao nosso planejamento, escapam à nossa vontade. Isso está dentro de uma programação divina. Mas o que acontece nesse período entre o nascimento e o desencarne, isso, olha, eles dizem assim: não acredite muito a respeito dessa coisa que estamos seguindo um destino traçado. Pelo contrário, eles dizem assim: apenas os acontecimentos, de grande repercussão no nosso destino, as grandes dores, esses acontecimentos sim, estão dentro de uma programação. Mas a maioria do que nos acontece não atende um planejamento divino. E sim, eles pedem, reflitam, decorre muitas vezes da imprevidência, da imprudência dos nossos atos, das nossas vontades, e aí a consequência das nossas atitudes. Por exemplo, nesse caso do atropelamento do Rafael Mascarenhas, ele estava andando de skate dentro de uma via interditada e os autores ingressaram dentro desse túnel e atingiram o Rafael Mascarenhas aproximadamente em uma velocidade de 100 quilômetros por hora, numa curva. Você vê? A atitude deles de entrarem nesse túnel, de dirigirem o veículo daquela maneira, isso estava dentro do campo de livre-arbítrio deles. Por isso que o Kardec fala assim: apesar do desencarne ser um planejamento espiritual que a gente não tem controle, a prática de um crime, lá na questão 859, decorre sempre do nosso ato de vontade. Sempre está ao sabor da nossa vontade, do nosso juízo. Então isso não é fruto de uma programação espiritual, eles decidiram isso, mas a espiritualidade casa, né, a nossa vontade com o nosso destino. E tá aí a sabedoria divina, coordenando todos os acontecimentos e todas as coisas. E como é que fica, né, uma decisão judicial só após 13 anos, e ela vem, depois de tanto tempo e faz brotar na gente esse sentimento de injustiça nos nossos corações? Pois é, pessoal, nós não estamos vivendo num mundo de regeneração, a caminho do mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Então, naturalmente, a nossa sociedade, as autoridades que compõem a nossa sociedade, são feitas de quê? De espíritos ainda em desenvolvimento. Se são espíritos imperfeitos, em desenvolvimento, naturalmente as decisões ainda a gente não teve maturidade suficiente como sociedade para se reunir e decidir, poxa, nós queremos um processo judicial que comece e termine dentro de um tempo adequado, em que para que haja uma resposta, para que haja uma justiça efetiva e esse sentimento não brote no nosso coração, de que se a gente sente um sentimento de justiça só após 13 anos do acontecimento, a decisão judicial agora pode ser cumprida. Então é isso, meus irmãos. Determinados acontecimentos estão dentro de uma programação divina, outros dentro da nossa escolha, dentro da nossa maturidade, dentro do nosso desenvolvimento, e a gente precisa crescer individualmente e como sociedade. E fica aqui essa reflexão a respeito desse caso tão sensível. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.